Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no mundo dos caçadores. Fechamos com chave de ouro as técnicas básicas e avançadas do NEM. E no vídeo de hoje a gente vai falar de NEM, individualidade e dupla afinidade. Basicamente, os grupos de aura. Em uma ordem normal, onde o usuário de NEM acaba estudando sobre o NEM, ele começa com as técnicas básicas, aprende uma ou outra técnica avançada e aí sim ele parte para saber qual o seu tipo inato de aura, né? Porém, aqui no canal eu tive preferência em fazer os princípios básicos e avançados de aura logo de cara. E depois a gente partir para os grupos de aura, que é uma coisa mais específica e intrínseca de cada personagem no mundo de Hunter x Hunter. Pode te lembrar de deixar um like nesse vídeo que você ajuda bastante aqui o meu trabalho no canal. Te convido também a se inscrever nesse canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, compartilhar esse vídeo aqui para aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Manual do NEM. Bom, a gente viu que todas as pessoas possuem uma energia vital chamada de aura, e a capacidade de controlar e manusear essa energia da maneira com a qual a pessoa quer, a gente chama de NEM. De forma geral, o NEM ele apresenta características muito específicas. Dessa forma, ele não é apenas um poder qualquer. Ele é algo da essência da pessoa, é também o somatório do corpo, mente e alma. E dessa forma existem 6 grupos de aura distintos e cada pessoa pode se encaixar mais especificamente. E com isso podemos determinar melhor a aptidão de cada pessoa em relação ao NEM. E dessa forma fica bastante óbvio que o seu tipo inato de aura terá muito a ver com você. Esses grupos de aura são representados em um diagrama, mais especificamente em um hexágono, onde cada grupo de aura fica em uma ponta do hexágono e cada grupo se relaciona melhor com o seu adjacente, ou seja, os grupos que estão ao seu lado. E aí, dependendo do tipo de aura que a pessoa tem, ela vai ter mais aptidão para fazer uma coisa mais específica com sua habilidade NEM, e já para outras, nem tanto. E isso aqui faz um ótimo paralelo com a vida real. Eu posso ser muito bom correndo, mas eu posso ser péssimo levantando peso. Só que se pararmos para pensar, no mundo real somos bons em muitas coisas e somos péssimos em muitas outras coisas também. Dessa forma faz um misto de diversos tipos de habilidade. E é isso que nos faz ser únicos e ser diferentes de outras pessoas. Dessa forma, esse sistema que demonstrava que uma determinada pessoa tinha apenas um tipo de aura, sofreu uma alteração que podemos dizer que é algo recente, foi ano passado. E agora a aura de uma pessoa pode ser composta por 2 grupos de NEM, que podem ser iguais ou podem ser distintos. E no caso de ser distinto, a aura precisa ser próxima uma da outra. Dessa forma, a aura de uma pessoa passou a ser constituída por 2 elementos: a aura inata e a aura de refinamento de potencial de vida. E friso, rapaziada, a pessoa não tem 2 tipos de aura, e sim uma aura que é composta por 2 grupos de NEM diferentes, ou por apenas um grupo de aura que vai valer pelos 2. E aí as pessoas que possuem a sua aura inata igual à sua aura de refinamento de potencial de vida, a gente chama de usuário de NEM puro, pois a sua aura é composta por um único grupo de aura. E as pessoas que possuem a sua aura inata diferente da sua aura de refinamento de potencial de vida, essas pessoas a gente chama de usuários de NEM híbridos. E dessa forma eles possuem uma dupla afinidade de NEM. Beleza, eu falei esse monte de coisas aqui, mas como é que se descobre o seu tipo de aura inato e como é que se descobre o seu tipo de aura de potencial de refinamento de vida? E aí existe um teste chamado de adivinhação da água. E essa aqui é a maneira mais popular e conhecida do mundo de Hunter x Hunter, e também foi a única até o momento demonstrada. Esse teste aqui é bastante simples, basta pegar um copo com água e colocar uma pequena folha dentro do copo. E aí a pessoa que for fazer o teste precisa colocar as suas mãos ao redor do copo e ativar o seu Hatsu. E aí o efeito
da aura da pessoa emitida no copo irá resultar em 6 possíveis resultados. E esses 6 possíveis resultados são pertinentes aos 6 tipos de aura existentes. Se o volume da água mudar, significa que a pessoa é do grupo de reforço, ou seja, ela é um aprimorador. Pode ser chamado de intensificador também. Se o sabor da água mudar, significa que a pessoa é do grupo de transformação, ou um transmutador. Se a cor da água mudar, significa que a pessoa é do grupo da emissão, ou um emissor. Se aparecer algum tipo de impureza dentro da água, significa que essa pessoa é do grupo de materialização, ou um materializador. Se a folha que está dentro do copo se mover, significa que o usuário de NEM é do grupo da manipulação, ou um manipulador. E por último, se aparecer uma alteração dentro da água que não seja igual a uma das 5 anteriores, significa que essa pessoa é do grupo da especialização, ou um especialista. E como vocês puderam ver, essa é a forma que se descobre o seu tipo inato de aura. E nesse momento você deve estar pensando, e a aura de refinamento de potencial de vida? Como é que a gente descobre? Até o momento, infelizmente, não foi demonstrado nada de como descobrir a aura de potencial de refinamento de vida. Mas também é porque a obra, infelizmente, também anda parada. E como esses são conceitos relativamente novos, ainda não puderam entrar de fato na obra. Então fica meio complicado da gente saber sobre a aura de refinamento de vida. Muito embora eu já troquei muitas ideias com vocês aqui nos comentários, e alguns de vocês sugeriram que uma maneira de saber a aura de potencial de refinamento de vida seria reparar a afinidade que uma pessoa tem com outro tipo de aura. Por exemplo, é sugerido lá em Grid Island pela Bisque que o Gon é um aprimorador com inclinação para a emissão. E como é que a Bisque chegou a esse resultado? Ela percebeu que o Gon tinha facilidades com técnicas de emissão, já não tinha tanta facilidade para a transformação. E como o teste da água do Gon demonstrou que ele é um aprimorador, ela chegou a essa conclusão, ou seja, ele é um aprimorador emissor. Óbvio, isso aqui só foi apenas uma dedução e não é nada certo, mesmo sendo a Bisque e sendo uma personagem com bastante nome e tudo mais, mas não é nada certo, ela só fez uma dedução. E é tipo isso aqui, e muitos de vocês acham isso. Eu, sinceramente, eu vou um pouquinho contra. Eu realmente não prefiro ver assim. Sabe por quê, rapaziada? O Hisoka é puramente um transmutador, mas as suas capacidades no aprimoramento são extremamente altas. Como um simples exemplo das capacidades de aprimoramento do Hisoka, a gente viu ele chutar um daqueles blocos que faziam parte do ringue da Torre Celestial com maior facilidade. Sem contar que ele era o terceiro na queda de braço do Genei Ryodan, e ele só perdia para o Finks e o Uvo, que ambos são aprimoradores. E ele tanca dano super de boa, é só ver a luta dele com o Castro, onde ele perdeu os 2 braços, é só ver também a luta dele com o Crollo, ele perdeu os dedos, ele perdeu um pé, ele ficou todo ferrado e ainda continuou lutando tranquilamente. Ou seja, ele tem as capacidades de aprimoramento extremamente altas. E aí eu pergunto a vocês, rapaziada, como a gente consegue explicar isso? Se a gente só observar, falaria o quê? Ah, o Hisoka é um transmutador aprimorador. Mas não, o Hisoka é 100% um transmutador. Por isso eu acho o seguinte, galera, um personagem ter afinidade com outro grupo que não seja o tipo dele inato, infelizmente não pode ser levado como um fato. Não dá pra afirmar nada mesmo, mas é bom pra gente poder ficar de olho. E aí a gente pode até tentar estimar alguma coisa com essas informações. E aí nas informações do Togashi do ano passado, ele demonstrou alguns personagens e suas relações de afinidade com o NEM no diagrama de tipos de aura. E aqui eu vou falar para vocês alguns detalhes bastante interessantes. É claro que tudo isso é minha análise e não tem nada canônico, tá, rapaziada? Ao analisar esse gráfico aqui no ano passado, e engraçado que eu não tinha nem intenções de criar esse canal aqui, eu me lembro que eu permaneci lendo e relendo muitas vezes para poder compreender como essas informações novas iriam agregar e funcionar de fato no anime. E quando eu vi que o Togashi fez questão de mostrar no gráfico que aqueles que estão com a bolinha vermelha possuem 50% de 2 tipos de aura, eu passei a reparar as distâncias dos demais personagens. Tentei estimar mais ou menos
a porcentagem de cada um. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos pegar aqui o meu grupo preferido, que é o grupo da emissão. No grupo dos emissores temos como emissores puros, ou seja, aqueles que possuem a sua aura inata e a sua aura de refinamento de vida à emissão. Temos o Silva, temos o Zeno, o Meruem, o Nove e o Razor. Esses aqui são 100% nos dois aspectos. Agora reparem bem onde estão os outros personagens no diagrama, rapaziada. O Leório, o Franklin e o Puckle são os três que possuem afinidades duplas de NEM. E qual a lógica disso? Que da ponta onde está a emissão até onde está o reforço, temos uma linha e nessa linha podemos estender, como se tivesse diversos valores de 10% a 100%. Aqui teremos uma ordem bem simples, sabemos que todos eles são emissores, dessa forma, quanto mais longe da emissão, maior a porcentagem em relação ao próximo grupo. Vamos analisar aqui o Leório, que já vai servir de entendimento para todos os grupos e para todos os personagens que possuem afinidade dupla de NEM. Só de olhar o gráfico a gente pode perceber que o Leório é sim um emissor como tipo inato de aura e um aprimorador como tipo de aura de refinamento de potencial de vida. Só que não para por aí, como eu falei anteriormente, a gente pode inferir quantos porcentos o Leório é de cada tipo de aura. E aqui o Leório seria um emissor com 60% e um aprimorador em 40%. E calma, rapaziada, eu não inventei nada e vou explicar do porquê desses valores para vocês. É só olharmos para o Franklin. Se o Franklin está exatamente no meio do caminho e o Leório está logo ao lado, porém mais próximo da emissão, eu estimo que seja uns 40% de aprimoramento. E como o aprimoramento é 40%, nos resta 60% relativo à emissão. E agora o que isso vai gerar na prática, infelizmente a gente ainda não sabe. Mas o que a gente poderia dizer é que o Leório teria muito mais facilidade e afinidade para criar, aprimorar e usar habilidades de emissão e em segundo de aprimoramento. Ao olharmos esse gráfico, podemos concluir que o Leório deveria focar na emissão, aprimoramento e manipulação, que é o básico que todo mundo faz, sendo um emissor. Porém, sabendo que o Leório é um emissor aprimorador, seria muito mais inteligente focar nas habilidades de emissão e aprimoramento. Poderia sim usar a manipulação tranquilamente, mas aprimoramento e emissão vai ser o melhor dos mundos para o Leório. Isso por conta da sua grande afinidade com esses grupos. A sua aura inata é a emissão, a sua aura de refinamento de potencial de vida é o aprimoramento. Seria o melhor dos mundos para o Leório mesmo. Mas nada impede que o Leório crie uma habilidade de transmutação ou de manipulação, e não tem problema, de materialização, nada impede. Mas a gente está falando de eficiência e velocidade em criar uma habilidade NEM e dominar um grupo. Dessa forma, a velocidade com a qual ele poderia masterizar suas técnicas seria muito elevada. E guys, esse foi o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Sinceramente, o Togashi ter adicionado essa afinidade dupla de aura, eu gostei bastante. Eu acho que é um conceito bastante consistente e só veio para melhorar uma coisa que na minha visão já era muito boa, que é o sistema de NEM. Porque por mais que o sistema já seja bastante complexo e até bem amarradinho, ainda fica difícil de explicar algumas coisas no mundo de Hunter x Hunter. Eu acho que essa afinidade dupla veio para ajudar bastante. Agora só nos resta saber como vai funcionar de fato na prática. Como de costume, se você tiver alguma coisa para acrescentar nesse vídeo ou qualquer tipo de coisa, é só deixar lá nos comentários que eu estou sempre por lá. Então beleza, rapaziada, eu agora vou indo, mas eu espero num próximo vídeo te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, falou e fui!